Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos começando agora, nesta quinta-feira, 25/7. Estamos começando agora, nesta quinta-feira, dia 25/7 de 2024, 25 de julho de 2024, 19 horas. Ponto de encontro. Ponto de encontro comigo, César de Aquino. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo nesse ponto de encontro comigo, César de Aquino. É isso aí. Coisa boa, seja muito bem-vindo. Gratidão por estarmos aqui juntos. Gratidão por estarmos aqui nesse ponto de encontro de número 9, para a gente conversar sobre gestão, conversar sobre comportamento, conversar sobre esse mundo empresarial que nós vivemos, conversarmos um pouco mais sobre estratégias comportamentais, né? Essa é a minha proposta, né? Esse é o meu objetivo. Depois dessa minha longa experiência, né? Mais de 30 anos aí, mais de 30 anos trabalhando com organizações, com empresas de todos os segmentos, trabalhando como gestor, como empregado, como empreendedor, como empresário, dando aula na faculdade como professor, né? Professor universitário, professor de graduação, pós-graduação. Então, durante esses 30 anos aí, a gente vem construindo essa nossa carreira. A gente vem construindo toda essa nossa expertise, né? Vem construindo aí conhecimento, talentos, utilizando os talentos, construindo conhecimento, não é? E agora é a hora de colocar tudo isso à disposição, não é? Esse é o nosso objetivo aqui no ponto de encontro, a gente colocar à disposição, eu colocar à disposição de todos o meu conhecimento, colocar à disposição de todos o meu talento, colocar à disposição de todos aí, né, essa nossa experiência de mais de 30 anos, são mais de 80 mil horas de treinamento, mais de 300 líderes atendidos, né? Mais de 500 empresas já atendidas nesse tempo todo. Então trazer para esse ponto de encontro essa experiência nossa, experiência que a gente vem construindo aí durante todo o tempo. Não é? Então sejam todos aí muito bem-vindos. Música de gente grande, jazz. E já nos outros programas, já nos outros encontros, né, nós começamos, hoje já é o encontro de número 9, eu retornei ali no número 7, já fizemos 2 programas. Nos 2 últimos programas eu vinha falando com vocês sobre esse conceito da bússola, né? Esse conceito de norte verdadeiro, norte magnético. Vem falando com vocês sobre propósito de vida, vem falando para vocês sobre crenças, não é? E a gente está, depois disso, introduzindo, né, a partir desse tema, a partir desse tema, dessa metodologia, dessa metáfora da bússola, né? Trazer para vocês um pouco desse assunto a respeito de carreira, não é? Eu estava falando agora há pouco para vocês sobre a minha carreira, então eu resolvi trazer para vocês também um pouco sobre isso, um pouco sobre carreira, sobre transição de carreira, sobre construção de carreira. Então para você que está aí nos acompanhando, para você que está aí interagindo conosco, acompanhando os nossos programas,
eu gostaria de te perguntar, gostaria de te fazer algumas perguntas, não é? Por exemplo, você, em algum momento da sua vida, você chegou a ter dúvida sobre a carreira que você segue? Você, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória, chegou a se perguntar, né? Chegou a ter essa dúvida consigo mesmo, se era realmente aquilo que você fazia, era aquilo que você tem vontade de fazer verdadeiramente? Se o trabalho que você desempenha, ou se onde você trabalha, era realmente o local que você gostaria de estar trabalhando, de executar o seu conhecimento, por exemplo, as suas habilidades? Durante a sua trajetória de vida, durante a sua trajetória profissional, você chegou a algum momento a ter dúvida? Você chegou a algum momento a ter medo de talvez se deparar com uma resposta negativa? Por exemplo, não era isso que eu queria estar fazendo. Não era exatamente isso que eu queria fazer na minha vida. Você chegou a ter medo de sair, de mudar de carreira, de construir algo novo, de trilhar uma jornada nova? Então, a primeira coisa que nos acontece muitas das vezes é isso, né? A dúvida. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo o que realmente eu vim fazer? Será que eu estou executando verdadeiramente as minhas habilidades? Será que eu estou realmente trabalhando com aquilo que eu quero? Será que eu estou na carreira que eu gostaria de estar? E aí depois vem isso, né? E pode surgir esse medo, né? O medo, bom, e agora não tem mais jeito de eu mudar. Às vezes ficar com medo de fazer outra coisa, ficar com medo de mudar de empresa, ficar com medo de mudar de emprego, ficar com medo de trilhar um outro caminho, ficar com medo de ter medo de às vezes empreender, por exemplo, abrir uma empresa, por exemplo, às vezes tocar o seu próprio negócio. Agora nesse período pandêmico, por exemplo, né, nós tivemos muitas pessoas que se viram de alguma forma desempregadas, empresas que né, a gente teve muitas empresas tendo que fechar e uma multidão enorme, né, de profissionais sendo demitidos. Vários desses, por exemplo, tiveram que começar um pequeno empreendimento, um pequeno negócio por causa dessa necessidade. Como é que ia se manter? Não é? Então foram pegos de surpresa por causa de um fenômeno, por causa de um momento, né, que ninguém esperava, mas acabou então se tornando um empreendedor, se tornando um microempreendedor, um pequeno empreendedor, não é? Mas e se você pudesse escolher? Será que você, se não fosse por essa necessidade, se você não tivesse sendo forçado efetivamente a isso, será que você conseguiria controlar esse medo e vencer isso então? E abrir né, mudar de carreira, mudar de lugar, mudar de negócio, mudar de cidade, por exemplo, né? A gente conhece algumas pessoas que mudaram de cidade, né? Não só mudaram de atividade, mas mudaram de cidade, inclusive, né? Foram para outros lugares, empreenderam ou mesmo trabalhar em novos empregos. E uma outra questão que a gente pode perceber também, além da insegurança, além do medo, a dificuldade de tomar uma decisão. Você já se viu dessa maneira? Você já se viu em momentos assim de ter dificuldade de tomar decisões, de tomar uma decisão referente a isso, tomar uma decisão relacionada a isso, por exemplo, diante de uma situação dessa? De às vezes se colocar em uma situação que você é forçado a tomar uma decisão a respeito da sua carreira, não é? Então, assim, eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando a pensar um pouco sobre isso. Nós vamos fazer alguns programas, né? Eu vou fazer alguns pontos de encontro agora, né? Começando por esse hoje de maneira mais estruturada. Eu vou conversar com vocês a respeito de agora e para os próximos programas, talvez para os próximos
3, 4 ou 5 programas seguintes. Cada programa desse eu vou abordar algumas dessas dores, algumas dessas dificuldades que a gente encontra, alguns desses desafios que a gente costuma encontrar. Até mesmo porque eu, nesses últimos 7 anos, 6 anos da minha vida, eu me vi nesta situação, mudando a minha jornada, né? Mudando um pouco a minha carreira, saindo um pouco daquilo que eu fazia de verdade. Empreendi, fui para o empreendimento, resolvi abrir um negócio próprio e acabei que dentro da pandemia não tive condições mais de tocar o negócio e aí então tivemos que fechar esse negócio. Então eu quero trazer para vocês aqui algumas impressões minhas, né? Algumas vivências minhas, algumas experiências minhas. E aí hoje eu pude entender de verdade que eu tinha que estar no lugar em que estou, ocupando o lugar que eu deveria verdadeiramente ocupar na minha vida, né? No meu sistema, no meu universo. Não é para que tudo isso pudesse estar equilibrado, né? Na minha vida. Então eu quero trazer para vocês aqui algumas dessas experiências e a gente conversar um pouco sobre isso, sobre essa questão de carreira, tanto a transição de carreira como a construção de uma carreira, não é? Talvez você esteja mais jovem e está construindo aí a sua carreira. Ou então você já é um sênior, e aí esteja talvez querendo mudar então as suas atividades. Qual que é o caminho que você deveria seguir? O que você deveria fazer? E aí a gente enfrenta esses desafios, a gente enfrenta a indecisão, a gente enfrenta a dúvida, a gente enfrenta o medo, a gente enfrenta essa dificuldade de tomar uma decisão, não é? Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso, né, com vocês, com relação a essas dificuldades que a gente tem, esse primeiro cenário que a gente acaba encontrando, né, nesse determinado momento, não é? Quero deixar aqui à disposição, né, do pessoal que está nos acompanhando, vocês que estão entrando aí conosco agora, né, acompanhando aí o nosso ponto de encontro, né, caso queiram colocar alguma pergunta, caso queiram fazer algum comentário, né, fiquem à vontade e a gente vai interagindo aqui, né? Quero cumprimentar alguma das pessoas que estão chegando aqui conosco, né? Amanda, minha querida, está aqui conosco, o Aguinaldo, querido Aguinaldo, muito bem, Aguinaldo agora é um empreendedor, né, Aguinaldo? É isso aí, forte abraço. Éricles Henrique, seja bem-vindo. Márcia Machado, Márcio Beraldo, meu querido irmão, lá de São Paulo, aí, hein? Coisa boa, que bom estar com você aí acompanhando, Márcio. Coisa boa. O Márcio tem muitas boas histórias para contar, não é? Foi meu professor, é meu amigo, mas foi meu professor. Não é isso? Grande jornada nossa, muito bom. Que coisa boa. Sejam muito bem-vindos, convido vocês também a compartilhar isso aí, né? Compartilhem o programa com vocês, compartilhem aí o programa de vocês, né? Deninho, querido Deninho, show de bola, vem nos acompanhando aí também. Compartilhe esse programa, né, com seus amigos, convide aí os seus amigos, convida aí o seu time para estar conosco aqui, não é? Para acompanhar. Eu tenho certeza que muitos desses assuntos, além desse foco que nós estamos dando aqui, que é a relação, essa questão sobre carreira, né? Mas eu tenho certeza que todo o conteúdo que a gente vai trazer para vocês aqui pode, né, servir para outros momentos da sua vida, para outras questões da sua vida. Pode ajudar muito também para outras questões da sua vida que você queira também colocar, até para você poder, né, você que é líder, né, você que é gestor de empresa, você que é empreendedor, você que é empresário, né, você que é um profissional e está querendo, né, entrar para essa carreira, por exemplo, de liderança, né, se tornar um líder dentro aí da sua empresa, da sua organização. Tenho certeza que os assuntos que nós vamos abordar aqui pode ajudar você e muito também, além desse assunto que nós vamos dar foco, que é a carreira, mas são conteúdos que certamente serão utilizados, você poderá utilizá-los para outros focos na sua vida, não é?
Para você, por exemplo, né, o Deninho, a gente está sabendo aí, o Deninho vai abrir um novo negócio, né? Tá abrindo aí um novo negócio aí ali na Arlindo Figueiredo, não é? Já tem aí o Disque Entregas do Deninho, né? Já famoso, conhecido, reconhecido na cidade de Passos aí. E a gente está sabendo aí, o Deninho vai estar abrindo aí o seu novo ponto aí de entrega rápida, né? Coisa boa, isso é muito bom. Então, são assuntos que cabe aí para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que é líder e para você então, né, que por acaso esteja aí pensando nessa questão de carreiras, não é? Então eu gostaria de abordar com vocês esses primeiros pontos aqui que a gente estava dizendo, né, que nós estávamos comentando agora há pouco. Essa questão da insegurança, né, essa questão da dúvida, né, que você tem, do caminho que você está trilhando, do caminho que você está, né, da jornada que você está construindo na sua vida. Então essa dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho correto? Não é? O medo, né? O medo de enfrentar talvez algo que seja novo para você, não é? E também essa questão da decisão, da dificuldade que nós temos de tomar decisões, não é? Muito bem. Primeiro ponto que eu gostaria de convidar você a pensar, primeiro ponto importantíssimo nessa nossa jornada se chama autoconhecimento. O autoconhecimento é algo extremamente importante em todo esse contexto. O autoconhecimento é extremamente importante em todo esse contexto que nós estamos comentando aqui, dessa questão de carreira. Então, você se conhecer cada vez mais, você encontrar em você as respostas que você procura sempre, não é? É de extrema importância. É de extrema importância. Muitos dos nossos martírios, muitas das nossas dificuldades se dá pela ausência de eu olhar para mim mesmo e me conhecer. Conhecer as minhas limitações, conhecer as minhas dificuldades, conhecer as minhas imperfeições, conhecer as minhas habilidades, conhecer do tanto que eu tenho, do tanto que eu tenho de conhecimento, não é? Conhecer a mim mesmo, por exemplo, qual é o meu tipo de perfil comportamental, não é? Qual é o meu tipo de personalidade, entender como que eu funciono, não é? Dentro da programação neurolinguística, por exemplo, nós temos muitos exercícios, né, que nos trazem essa condição de entender como é que eu funciono, como é que o meu cérebro funciona, como é que eu penso, como é que eu formo os meus pensamentos, quais são as minhas tendências de pensamento, não é? Então, entender tudo isso em nós é o primeiro caminho que você precisa de trilhar para que você possa ter mais segurança de si mesmo. Quanto mais você se conhece, mais você melhora. Quanto mais você se conhece, mais você cura as suas limitações, cura as suas imperfeições, não é? Eu costumo dizer uma eu costumo dizer uma frase que as pessoas até acham um pouco engraçada quando eu digo isso, né? Algumas pessoas, por exemplo, me perguntam assim. Hoje, inclusive, à tarde, na nossa gravação do podcast hoje, né, um dos nossos amigos lá que nós estávamos entrevistando, né, a gente conversando sobre sociedade, né? Muitas pessoas talvez encaram a sociedade, né, você ser sócio de alguém, com dificuldade, não é? Tem pessoas que têm dificuldade de ter um sócio, não é? De enfrentar um novo negócio, por exemplo, e construir uma sociedade. E aí a gente estava comentando sobre isso. A única saída, a única alternativa para isso é você pensar
consigo mesmo. Você seria sócio de si mesmo? Não é? Você casaria consigo mesmo, por exemplo? É uma boa pergunta para se fazer, né? É uma boa reflexão para você se fazer. Se você teria você mesmo como líder, não é? Se existe alguma dúvida com relação a isso, se existe alguma dúvida com relação a essa questão, né? Se você seria o seu próprio líder, você casaria consigo mesmo, você seria o seu sócio, não é? Se existe alguma dúvida com relação a isso, fica tranquilo. Você não vai conseguir fazer isso pelo outro, não é? Ou seja, ninguém entrega aquilo que não tem. Não é assim? Ninguém na face da Terra vai entregar para outra pessoa aquilo que não tem. Então é importante que você faça essa autoavaliação, né? Se você tem competências, se você tem dentro de você elementos, né, que seriam importantes para o outro, então provavelmente o casamento pode dar certo, a sociedade pode dar certo, não é? Você pode liderar alguém, não é assim? Então isso é muito importante. O primeiro passo a se dar é esse autoconhecimento, né? Então, e como é que se faz isso? Como é que você pode conduzir isso, né? Essa questão do autoconhecimento, para você poder vencer as suas limitações. É importante você talvez procurar uma ajuda profissional. Talvez procurar fazer alguma dessas avaliações de perfil comportamental. Eu, por exemplo, uso muito nas minhas mentorias, né? O pessoal que vem fazer mentoria comigo, a gente usa muito dessas ferramentas. Eu utilizo, por exemplo, uma ferramenta que se chama DISC, né? Que é uma ferramenta antiga, é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta que tem 97,8% de aprovação, é uma ferramenta que foi aprovada pela Universidade Federal de Minas Gerais, não é? Quem geralmente nesse mercado de avaliações comportamentais, uma das empresas, uma das maiores empresas, né, que divulgam essa ferramenta é a Solids, né, da qual eu sou parceiro hoje também, sou parceiro da Solids. Eu posso tanto aplicar o DISC, né, o perfil comportamental, como fazer a avaliação, a análise do perfil, como também eu posso dar os treinamentos a respeito dessas análises de perfis comportamentais. Então hoje eu sou, por exemplo, um parceiro Solids, né? Então é a ferramenta que eu utilizo nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, nas consultorias que nós fazemos, eu aplico sempre essa ferramenta para os profissionais com quem nós trabalhamos. Como eu estava dizendo agora há pouco, a ferramenta diz que é uma ferramenta com 97,8% de aprovação da Universidade Federal de Minas Gerais. Então é uma ferramenta que nos aproxima muito das características, né, dos pontos fortes, dos pontos de melhoria, das avaliações situacionais, do seu perfil situacional, dos elementos, dos indicadores situacionais que você está vivenciando naquele momento. Nós temos um mapa de 21 competências dentro do perfil desse perfil DISC. O DISC trabalha, por exemplo, os 4 perfis de características de personalidade, que é o executor, o comunicador, o analítico e o planejador. 2 desses perfis, eles se instalam no hemisfério emocional do cérebro e 2 desses perfis se instalam no hemisfério racional do cérebro. Todos nós, seres humanos, temos o nosso cérebro dividido em 2 hemisférios, o hemisfério emocional e o hemisfério racional. Tem pessoas que são mais racionais. Quem são as pessoas mais racionais? As pessoas mais lineares, mais metódicas, as pessoas mais lógicas, as pessoas que têm uma necessidade de exatidão, de ter o pé no chão, de fazer das coisas terem uma explicação fundamentada na lógica, não é? Então, são pessoas mais calmas, são pessoas mais metódicas, como eu estava dizendo agora há pouco, né? Pessoas mais lineares, né? Sempre pensam com uma forma de pensar de maneira mais linear, não é assim?
São pessoas mais formais também, né? São pessoas muito mais organizadas, não é assim? E os emocionais, então aquelas pessoas que utilizam mais o hemisfério emocional. Quem utiliza o hemisfério mais emocional são pessoas mais criativas, são pessoas mais atemporais, não é? São pessoas mais informais, são pessoas mais light, mais tranquilas, são pessoas que não precisam de muita resposta lógica para que eles possam criar a sua forma de pensamento. São pessoas mais expressivas, são pessoas que lidam mais com questões que envolvem relacionamento com pessoas. Já as pessoas racionais, elas gostam de lidar mais com os processos dentro da empresa, com as tarefas dentro da empresa, com a parte de planejamento da empresa, de análise de cenários dentro da empresa. Já os emocionais não. Os emocionais gostam mais de relacionamento, né? Mais de execução, mais de conversa, mais de comunicação. Já os racionais são pessoas que gostam mais de um trabalho mais quieto, atrás de uma mesa, atrás de um computador, trabalhar com planilhas, né? Trabalhar com textos, por exemplo, né? Já enquanto as pessoas que são mais emocionais são pessoas que gostam de trabalhar de pé, por exemplo, não é? Trabalhar mais em contato, em conversa, de maneira mais ágil, mais, né? Que pessoas que sejam lugares que ela possa ter uma mobilidade melhor. Então observe que quando você faz uma análise comportamental, quando você levanta, por exemplo, essas características das pessoas, né? Quando você levanta essas características de si mesmo, o quanto você já consegue olhar para a sua vida e entender como é que você funciona, não é? Dentro das empresas, por exemplo, dentro das organizações, nas mentorias que eu faço, nas consultorias que a gente pratica, uma das questões que nós analisamos muito são exatamente isso. As pessoas certas, estão nos locais certos. Elas estão posicionadas nos lugares certos, nas funções corretas dentro da empresa. Hoje, quando nós olhamos para uma empresa, quando nós olhamos para um negócio, nós olhamos para o negócio em 4 dimensões. Nós olhamos para o negócio numa dimensão que se chama dimensão financeira. Nós olhamos para o negócio numa dimensão que se chama atendimento ao cliente. Nós olhamos para uma dimensão que se chama processos internos. E nós olhamos para uma outra dimensão que se chama desenvolvimento de pessoas. Então observa que quando nós analisamos esses 4 pilares, estas 4 dimensões das empresas, e todas as empresas nós podemos aplicar essa metodologia, empresas de prestação de serviço, empresas comerciais, empresas industriais, todo tipo de empresa e todo tamanho, de todo segmento, nós podemos aplicar essa percepção dessas 4 dimensões que vem lá do planejamento estratégico, que vem lá de uma metodologia de planejamento estratégico que se chama Balance Scorecard, que foi criado pelos estudiosos Norton e Kaplan lá na década de 1975. Estes 2 cientistas olharam para as empresas, começaram a olhar para essas empresas e disseram assim, olha, toda empresa possui esses 4 pilares, possui essas 4 dimensões. Se nós trabalharmos essas 4 dimensões dentro da empresa, uma empresa tem sucesso. Se nós evoluirmos essas dimensões dentro da empresa, uma empresa tem sucesso. Agora, olha só. Analise comigo esse contexto. Analise comigo esse contexto. Observe, nós temos então o resultado financeiro da empresa, o cliente que ela atende, os processos internos e o desenvolvimento de pessoas. Concorda comigo que se nós distribuirmos essa empresa, se nós distribuirmos essas dimensões e colocarmos nela 25% de responsabilidade em cada um desses pilares, em cada uma dessas dimensões, 25% no desenvolvimento de pessoas, 25%
de responsabilidade dos processos internos, 25% de responsabilidades no atendimento ao cliente e 25% de responsabilidade do resultado financeiro que ela promove. Se eu trabalhar 25%, que são as pessoas, eu resolvo 75% da empresa. Então observe o quanto que é importante nós darmos olhar para as análises comportamentais das pessoas que estão dentro dessas empresas. E aí eu pergunto para você, enquanto profissional, você enquanto carreira, você que está construindo a sua carreira, você que está ou construindo a sua carreira, ou então pensando em mudar de carreira, não é? Ou pensando em potencializar a sua carreira, não é? Você já está na carreira que você gostaria de estar e você quer então avançar para um outro nível, para um próximo nível nessa sua carreira. Observe que se você resolve esse problema na sua vida, você resolve praticamente todos os problemas todos os desafios que estão por vir aí dentro da sua empresa ou então dentro da sua carreira. Observe o quanto que entender como você funciona resolve muitas coisas nessa sua jornada. Então, o quanto é importante, né, você entender disso. Então, imagine você dentro de uma empresa, você está construindo a sua carreira dentro da sua empresa, dentro da sua empresa. Você consegue entender sobre isso, né? Se você está conseguindo praticar verdadeiramente aquilo que você da forma que você funciona, você está conseguindo efetivamente fazer aquilo, né, que você está preparado para fazer em termos de habilidades e competências? Você está trabalhando da forma que você funciona, da forma que o seu cérebro funciona, ou isso está acontecendo de maneira sacrificante dentro de você? Se existe essa condição, se você está atuando de maneira sacrificante, se as coisas não estão te trazendo satisfação, não estão te trazendo prazer, provavelmente alguma dessas questões esteja acontecendo com você. Você está no lugar errado, você funciona de uma determinada maneira e está trabalhando de outra maneira, você está construindo uma carreira que não é aquilo da forma que você funciona perfeitamente e precisa de olhar para si. E isso você precisa então de olhar para si mesmo. Quando isso acontece, quando você consegue olhar para si mesmo, quando você consegue saber como você funciona, a gente consegue alinhar muita coisa dentro da nossa vida, dentro da nossa existência. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós então enxergamos nós dentro de um contexto completo, não é? E aí nós podemos lançar mão de várias teorias para que isso possa nos trazer respostas, não é? Uma das teorias que eu gosto de utilizar muito no trabalho em que eu desenvolvo é exatamente isso. Compreender como é que você funciona. Compreender como é que você pensa. Como é que o seu cérebro forma os seus pensamentos. Não basta só a gente entender daquilo que você conhece, mas a gente precisa de entender quais são as bases fundamentais da sua forma de pensamento, da sua forma de pensar, de como é que você funciona. E é claro, a gente faz uma análise, né, das suas, juntamente com isso, depois da resposta dessa avaliação comportamental, depois dessa resposta que nos vem, quando nós estamos conversando a respeito dessas respostas, dessa análise, nós vamos levantando os seus pontos fortes, não é? Aquilo que você realmente tem, né, de fortaleza, aquilo que realmente você tem de condições para que você possa se desenvolver, que possa ser a sua alavanca, a alavanca da sua melhoria de desempenho, como também aqueles pontos de melhoria, como também aqueles pontos onde você talvez esteja ou te sabotando ou tendo dificuldade para que você possa executar. Todos nós, enquanto profissionais, enquanto atuantes dentro desse contexto, nós precisamos de olhar para essas questões nossas, não tão só para os pontos fortes, mas
para estes pontos de melhoria. Olhar para isso, olhar para aqueles momentos onde eu tenho uma autossabotagem, ou então para aqueles momentos que eu tenho dificuldade de praticar aquilo que eu realmente sou. Estes dois elementos, eles nos trazem condições para que a gente possa observar os pontos de melhoria. Agora, muito importante, eu sempre dou muita atenção a estes elementos, não é? Para que a gente possa fazer o quê? A gente pode observar que muitas pessoas, muitos profissionais, acabam atuando nos pontos de melhoria. Elas gastam tempo, gastam energia, gastam investimento, elas gastam dinheiro, tempo e energia, dando atenção única e exclusivamente aos pontos de melhoria. E isso é errado. Isso é muito errado. Isso prejudica muito, como eu acabei de dizer. Ela perde dinheiro, tempo e energia. Por quê, César? Porque onde que precisa de estar o foco? O foco sempre precisa de estar nos seus pontos fortes. O foco sempre precisa de estar nos seus pontos de fortaleza, naquilo que você é bom de verdade, naquele conhecimento, naquela habilidade, naquela atitude que você tem, principalmente nas suas habilidades, naquilo que você é bom de verdade. Timothy Gallwey, né, que é um dos maiores influenciadores de carreira americano, né? Ele coloca no livro dele The Inner Game, que é o diálogo interno, né, que ele chama, essa análise. Para você poder melhorar o seu desempenho, você precisa de melhorar o seu potencial e eliminar as interferências. Olha, ele poderia dizer assim, bom, para você poder melhorar o seu desempenho, você então deveria melhorar as suas interferências. Né? Você poderia simplesmente eliminar as suas interferências. Ele poderia ter dito isso. Ele poderia ter dito assim, para você poder melhorar o seu desempenho, você deve eliminar as interferências. E olha o que ele disse. Olha o que ele nos traz. Para você melhorar o seu desempenho, você precisa efetivamente melhorar o seu potencial e eliminar as interferências. Então, olha o quanto isso é extremamente importante para a nossa análise, né? Para a sua análise, por exemplo, dessa sua construção de carreira. César, o que é potencial? Potencial é aquilo que você sabe fazer de verdade, aquilo que você sabe fazer bem. Então, para melhorar o seu desempenho, você precisa de melhorar aquilo que você faz bem. Aquilo que você faz muito bem, você faz direito, onde os seus valores, os seus princípios estão ali alimentando aquilo que você faz de maneira prazerosa, que você faz de maneira fortalecida, não é? Então observe como é errado. Muitas das vezes nós observamos profissionais perdendo tempo, energia e dinheiro, investindo para a melhoria dos pontos fracos, dos seus pontos de melhoria, onde o foco deveria sempre estar nos seus pontos fortes. Deveriam estar no seu potencial, naquilo que você realmente sabe fazer e faz bem de verdade, não é? Muitas pessoas a gente encontra nessas análises de perfil comportamental, além desses perfis que eu apresentei para você, os dois perfis que estão no hemisfério esquerdo, né? Que nós chamamos de racional, e os dois perfis que estão no hemisfério direito, que nós chamamos de hemisfério emocional. Nós temos no hemisfério racional, no hemisfério esquerdo, nós temos o analítico e o planejador. Nós temos no hemisfério direito, no emocional, o executor e o comunicador. Além da gente encontrar esses
esses perfis, muitas das vezes nós encontramos também perfis transversais. Nós encontramos, por exemplo, a gente pode encontrar perfis, por exemplo, executores planejadores. Nós podemos encontrar analíticos comunicadores, nós podemos encontrar analíticos executores, nós podemos encontrar executores comunicadores analíticos ou executores comunicadores planejadores. São mais difíceis esses perfis. Esses perfis são mais difíceis de encontrarmos. No entanto, a gente ainda encontra. E o que eu pergunto para esses perfis? Qual que é a análise que eu gosto de fazer com eles quando nós estamos fazendo a nossa sessão de feedback? Nós estamos fazendo a nossa sessão de análise de como é que você funciona. Eu costumo perguntar para eles assim, olha, de que lado desses perfis você se sente mais confortável? Por que essa pergunta? Porque é extremamente importante essa pessoa, esse profissional, ele chegar a essa conclusão. Chegado a essa conclusão, muitas das coisas que acontecem na vida desse profissional pode ser resolvida a partir dessa autopercepção. Ele pode fazer várias análises, né, e alinhar o seu conhecimento, alinhar a sua vida, alinhar as suas atividades, alinhar a sua carreira com essa resposta. Observando, olhando para onde ele está mais confortável. Não onde ele gostaria de estar, mas em qual posição destes perfis ele se sente mais confortável. Então observe o quanto é importante, né? Nós começamos hoje a nossa conversa eu perguntando para você, você tem alguma dúvida? Você tem algum medo? Você tem dificuldade de tomar decisões? Então observe que como é que essas dores que nós temos, a dor da dúvida, a dor do medo, a dor dessa dificuldade de tomar decisões, quando você olha para você e você se conhece um pouco mais, como que isso já começa a ser amenizado, não é? Nós conseguimos amenizar essas dores, alinhar um pouco mais o seu olhar, nós começamos a amenizar um pouco mais essas dificuldades, esses desafios que você começa a ter. E eu gostaria de dizer outra coisa muito importante nesse trabalho, que é a questão da decisão. Muitas pessoas, eu encontro muitos profissionais que têm dificuldade de tomar decisões justamente porque acreditando que tomada a decisão precisa de já ter uma ação em seguida. E na verdade não. O que é mais difícil, o que é mais complexo nós conseguirmos fazer é tomar a decisão. Tomar a decisão é diferente de agir na decisão que você tomou. Isso é muito importante. Isso é uma boa estratégia você pensar sobre isso. É muito importante você pensar sobre isso, não é? E eu gostaria de trazer aqui outra fundamentação para isso. Fundamentação do processo de mudança na nossa vida. Todo processo de mudança na nossa vida passa por 3 estágios. Todo processo de mudança na nossa vida passa por 3 estágios. Qual é o primeiro estágio? É o estágio que nós chamamos de descongelamento daquilo que você tem o hábito de fazer, tem o hábito de executar, tem a habilidade de fazer, tem aquilo que você faz dentro de uma zona de conforto. Então, o primeiro estágio de um processo de mudança, se chama descongelamento daquilo que está sólido, solidificado dentro de você. O segundo estágio se chama implementação do novo hábito, a implementação de uma nova maneira, ou a implementação de um novo conhecimento, a implementação de uma nova tarefa, de uma nova ação. E o terceiro estágio, congelamento. Então nós descongelamos, praticamos uma ação e congelamos de novo. Vamos dar um exemplo. Você precisa de começar a fazer atividade física. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu comecei o ano
finalizei o ano de 2023 e comecei o ano de 2024 colocando 3 projetos na minha vida, 3 grandes projetos na minha vida. Um projeto de curto prazo, um projeto de médio prazo e um projeto de longo prazo. O projeto de curto prazo era, eu estava muito parado, né? O ano passado foi um ano de muita dificuldade para mim, passei por um princípio de burnout, tive herpes zoster, passei muito tempo tendo que fazer tratamento medicamentoso, então foi muito difícil para mim. E aí, quando eu consegui sair dessa fase, que eu comecei a fazer atividade física, né? Eu então construí esses 3 projetos da minha vida. O primeiro projeto, que é o projeto de curto prazo, eu já jogava tênis, né? Eu joguei tênis há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu queria voltar a jogar tênis. Ou então, eu gostaria de aprender e começar a jogar o tal do beach tênis, não é? A gente tem visto esse esporte crescer muito, né, no Brasil inteiro, principalmente aqui na nossa região, né? Aqui na frente da minha casa tem uma quadra de beach tênis, então eu comecei a olhar para isso e falei assim, eu quero voltar a jogar tênis até julho. Era a minha meta. Até julho eu gostaria de voltar a jogar o tênis ou então começar a jogar o beach tênis. Processo de mudança. Eu tinha que promover um processo de mudança na minha vida. Ou seja, eu tinha que promover algo novo, eu tinha que criar um novo hábito na minha vida. Então o que eu precisei de fazer? Primeiro, eu tive que descongelar em mim algumas crenças. Eu tive que descongelar em mim algumas questões práticas, por exemplo. Por exemplo, eu tinha que fazer aula, né? Eu tinha que buscar conhecimento. Então, eu tinha que descongelar isso dentro de mim. Eu que sempre fui atleta, sempre pratiquei atividade física desde da minha juventude, desde a minha infância, não é? Eu tenho dentro de mim, dentro do meu corpo, por exemplo, uma memória, né, de atividade física. Então, a gente tem o mau hábito de acreditar que qualquer coisa que você queira fazer, você faz, não é? Dentro da atividade física. E não é assim. E não é assim. Então eu tive que descongelar isso dentro de mim. Descongelar essa forma de pensar. Eu tive que descongelar esse mau hábito de acreditar que eu sempre dava conta de fazer tudo. Eu tive que olhar para as minhas limitações, eu tive que olhar para as minhas dificuldades. Como se não bastasse, eu passei por 2 cirurgias. Passei por uma cirurgia de ombro, tive que colocar 2 emendas aqui em 2 tendões, eu tive 2 rupturas de tendão, uma ruptura de 3 centímetros, outra ruptura de 2,5 cm, e tive que passar por uma cirurgia de joelho, de menisco, não é? Então, olha só, desconstrução de uma série de coisas, né? Eu tive que descongelar em mim uma série de pensamentos, de pensamentos, de crenças, né? De paradigmas, não é isso? Eu tive que descongelar isso dentro de mim. Segundo processo, implementar então uma atividade nova. Então eu precisei de buscar conhecimento, eu precisei de buscar um profissional que conhecesse a respeito disso, negociar as aulas, negociar o horário da semana, não é? Toda quinta-feira, por exemplo, de manhã, às 7 horas da manhã, eu estou na quadra, né? Hoje já foi a minha segunda aula, não é? Já me saí até um pouquinho melhor da primeira. Então, hoje foi a minha segunda aula. Então, olha só, eu estou agora, depois de ter descongelado os antigos paradigmas, as crenças, as dificuldades, os maus hábitos, as formas de pensar, eu agora estou implementando uma nova maneira de pensar a respeito de uma nova atividade. Eu estou aprendendo uma nova atividade. O que vai acontecer daqui umas 4, 5, 6 aulas? Eu já vou começar a jogar o beach tennis. Eu já vou começar a praticar o jogo em dupla ou mesmo individualmente. Eu já vou estar na quadra de maneira mais ágil. E aí o que acaba acontecendo? Então nós congelamos essa nova prática, né? Eu vou congelar essa nova prática dentro de mim, ou seja, eu vou me sentir mais à vontade numa quadra de beach tennis. Eu vou estar conseguindo, além de praticar, vou poder até competir, não é? Praticar
um jogo competitivo dentro dessa modalidade esportiva. Não é assim? Então observe o quanto que isso é importante. Não falei dos dois outros projetos, né? Esse era o projeto de curto prazo, em julho. Então eu estou conseguindo, né? Em julho eu consegui concretizar esse projeto de curto prazo. O projeto de longo prazo é lá no final de 2025 correr a São Silvestre. E o projeto, esse é o projeto de médio prazo, né? O projeto de longo prazo é lá em 2026, no final de 2026, ou, né, durante o ano de 2026, fazer a caminhada de Santiago de Compostela na Espanha. Então, olha só, esses três projetos, né, projeto de curto, médio e longo prazo, eles têm todo um contexto de processo de mudança dentro da minha vida. Estou dizendo isso para vocês, estou trazendo isso para vocês, por quê? Para mostrar para vocês essas condições que nós passamos, né? Quanto que é importante, como que é importante você trabalhar o seu autoconhecimento. Então a primeira dica que eu te dou, primeira dica para a gente ir finalizando o nosso programa de hoje, nosso primeiro, né, esse primeiro programa, esse primeiro ponto de encontro falando sobre carreira, né? Para você que está nos acompanhando aí, a minha primeira dica para você, para que você possa eliminar essas dúvidas, vencer esses medos, não é? Trabalhar as suas tomadas de decisão, isso é extremamente importante. Busque conhecer-se mais através de ferramentas, de análises, de acompanhamento profissional. A análise do DISC, por exemplo, é uma análise que pode trazer bastante informações para você a respeito desse tipo de, né, desse tipo de contexto, né? Trazendo para você como que você pensa, como que o seu cérebro funciona diante das demandas que são apresentadas para a sua existência. Como é que o seu cérebro enfrenta as demandas que chegam para você no seu dia a dia, tanto de maneira profissional como de maneira pessoal. A análise de perfil comportamental, a análise do DISC, não é? Ela é uma análise que te traz bastante informações, principalmente nestes pontos que eu acabei de te dizer. O seu perfil comportamental, os seus pontos fortes e pontos de melhoria, os indicadores situacionais que são apresentados na resposta do DISC, as 21 competências que você tem dentro de você, que você tem já instalado dentro de você, não é? Para que você possa entender como é que você funciona melhor, não é isso? E as suas áreas de talento, onde que você pode ser melhor fazendo o seu melhor, ok? Então, busquem isso, pessoal, busquem se conhecerem mais, busquem trabalhar essa informação dentro de você. E ainda mais, se você puder fazer isso para a sua empresa, fazer isso com os profissionais dentro da sua empresa, para que você possa colocar pessoas certas no lugar certo. Você vai observar o quanto de ganho você tem na sua empresa. Trabalhar o desenvolvimento de pessoas, trabalhar as pessoas dentro da sua organização, você consegue executar processos de maneira mais excelente, consegue atender os seus clientes de maneira mais efetiva e com isso você consegue melhores resultados financeiros dentro da sua empresa. Ok, pessoal? Show de bola! Hoje o nosso ponto de encontro foi muito bom. Um pouquinho mais de jazz para vocês. Esse é muito bom. Take it easy, Lounge Bar, Jazz. Gratidão, gratidão a todos vocês, gratidão a você que me acompanha, gratidão por vocês que estão aí nos ajudando a tocar esse projeto em frente. Convido vocês a multiplicar essa nossa ideia. Estejam conosco na nossa próxima quinta-feira. Passe esse programa, converse com seus pares, converse com seus colaboradores, com seus amigos. Tragam mais pessoas para o nosso ponto de encontro. Vamos conversar mais a respeito disso. Eu estou à disposição de vocês.
Eu sou César de Aquino e esse é o Ponto de Encontro com César de Aquino na quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Forte abraço, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Beijo no coração, até mais.